Eles riram dele. Riram quando ele caiu, quando perdeu tudo, quando parecia ter chegado ao fundo. Riram porque achavam que aquilo era o fim. O fracasso dele virava piada. A dor dele virava entretenimento. Diziam que ele era só mais um, que não tinha o que era preciso para vencer. E talvez, por um tempo, eles tivessem razão. Porque houve um tempo em que ele acreditou que não era ninguém, que tinha nascido para perder, que Deus tinha se esquecido dele. Mas o que eles não sabiam é que Deus não se esquece de quem carrega o coração certo. Ele só espera o tempo certo. Foi nesse silêncio, quando ninguém acreditava, que o homem começou a mudar. Não porque queria provar algo para eles, mas porque finalmente entendeu que precisava provar algo para si mesmo. Ele começou a orar. Não pedindo facilidades, mas pedindo força. Pedia para suportar, para continuar, para não quebrar de vez. Enquanto os outros dormiam, ele ficava acordado com o peito pesado, conversando com Deus no escuro. Às vezes não dizia nada, só chorava. Mas até as lágrimas, ele aprendeu, são ouvidas lá em cima. A vida não poupou, foi humilhação atrás de humilhação. As portas se fechavam, as pessoas sumiam, os amigos o evitavam, como se a derrota fosse contagiosa. E ele ficou só. Só com a dor, só com o silêncio, só com a própria sombra. Mas é no deserto que Deus fala mais alto. E foi no deserto que ele ouviu. Ouviu que ainda havia propósito, que as quedas não eram castigo, eram forja, que a dor não era punição, era treinamento, e que se ele aguentasse firme, se não desistisse, Deus ia usá-lo de um jeito que ninguém esperava. Ele acreditou. Mesmo quando não via nada, mesmo quando tudo parecia piorar, ele acreditou porque entendeu que fé não é enxergar o caminho, é continuar andando mesmo sem ver nada. E foi isso que fez, um passo por dia. Às vezes rastejando, às vezes de joelhos, mas sem parar. E aos poucos aquilo que parecia destruição começou a se transformar em construção. Cada humilhação virou força, cada perda virou sabedoria, cada lágrima virou combustível. Os mesmos que riram dele começaram a estranhar. Como é que ele ainda está de pé? Diziam. Como é que esse cara ainda não desistiu? Eles não entendiam que ele já não andava sozinho, que a mão de Deus o sustentava em silêncio, que a fé que o movia era maior do que o medo que tentava pará-lo. E quando ele menos esperou, as coisas começaram a mudar. Devagar, quase imperceptível no início. Uma oportunidade pequena aqui, outra ali, um recomeço tímido, mas real. E ele agarrou cada uma com unhas de dentes, como quem sabe o valor da chance que tem. Ele não pedia mais aplauso, só pedia propósito. E quando o propósito vem, tudo muda. O mesmo homem que foi motivo de risada se tornou exemplo. O mesmo que foi esquecido passou a ser lembrado. Aqueles que o apontavam começaram a se calar. E um dia, o silêncio deles virou respeito, porque o tempo prova o que a língua duvidou. Ele não precisou responder a ninguém, só viveu o suficiente para deixar que os resultados falassem por ele. E quando olhou para trás, percebeu que tudo fazia sentido, que sem a dor, ele não teria fé, que sem a solidão não teria força, que sem o fracasso não teria aprendido a vencer. O que eles chamavam de fim era só o começo, porque o homem que ele era antes da dor não teria suportado o peso da vitória. Foi preciso quebrar para se reconstruir. Foi preciso perder tudo para descobrir o que realmente importava. E quando Deus decidiu erguer aquele homem, ninguém pôde impedir. Nenhuma opinião, nenhuma piada, nenhuma dúvida. Porque quando Deus diz agora, não há riso que dure. Ele se tornou o que riram dele por sonhar. E hoje aqueles mesmos que zombavam tentam entender o segredo. Mas o segredo não é mistério, é fé, disciplina e silêncio. É entender que o tempo da humilhação é o tempo da preparação. Ele não esqueceu o que passou, porque a memória da dor é o que o mantém grato. Ele ainda se lembra das noites em claro, dos nãos, dos olhares de desprezo. Mas agora tudo isso serve de combustível. Serve para lembrar que Deus nunca errou, que até o sofrimento tem função, que não existe queda sem propósito, nem lágrima sem resposta. O que parecia perda era na verdade libertação. Deus tirou dele tudo o que o impedia de crescer. Pessoas, caminhos, ilusões, e deixou só o essencial, fé, caráter e coragem. Hoje, quando ele fala, as pessoas ouvem, mas ele aprendeu a não falar demais, porque entendeu que a força mora no silêncio, que quem precisa provar algo ainda não entendeu quem é. O verdadeiro homem forte não grita, não ostenta, não implora atenção, ele apenas vive de forma tão alinhada com o que acredita que o mundo não tem escolha a não ser respeitá-lo. E se alguém ainda duvida, ele sorri, porque já não precisa que acreditem. Ele sabe quem o sustenta. E isso basta. Eles riram dele quando estava no chão. Agora, o aplaudem de pé.
mas ele não se perdeu na glória. Continua o mesmo coração, a mesma fé, a mesma conexão com Deus, porque entendeu que a verdadeira vitória não é o sucesso visível, é a paz invisível. É poder deitar a cabeça no travesseiro e saber que não se vendeu, não se corrompeu, não desistiu, que venceu por dentro antes de vencer por fora, que lutou sem se tornar igual àqueles que o feriram. E é por isso que o brilho dele é diferente, porque vem de dentro, não de aplausos, não de fama, mas de propósito. Há algo de poderoso em ver alguém renascendo. E o mundo inteiro sente quando um homem volta do vale mais forte do que entrou. Ele é a prova viva de que não importa o que digam, o que façam, o que tentem tirar de você. Se Deus quiser te levantar, Ele vai. Ninguém pode parar o que Ele determinou. E talvez nesse exato momento, alguém esteja rindo de você. Talvez estejam te chamando de sonhador, de tolo, de fracassado. Mas escuta, o riso deles é temporário. O seu propósito é eterno. Fica firme. Deus não se esqueceu de ti. Ele só está te forjando no silêncio. E quando for a hora, eles vão ver o que Ele fez com você. O mesmo fogo que destrói o fraco, purifica o forte. E se você está sendo testado, é porque há algo dentro de você que precisa nascer. Não fuja da dor. Ela é o martelo de Deus moldando o teu caráter. Não se compare, não se apresse, não se culpe. Há um tempo certo para cada coisa. E quando chegar o seu, ninguém vai entender como aconteceu. Só vão ver o resultado. E vai ser bonito, vai ser justo, porque você não venceu o mundo, venceu a si mesmo. Ele entendeu isso, que a verdadeira guerra não era contra quem duvidava dele, era contra a própria mente, contra o desânimo, o medo, a raiva. Ele venceu cada um desses inimigos internos, e foi isso que o fez invencível. Porque quando um homem vence dentro dele, nada de fora o derruba. E quando ele descobriu isso, o riso dos outros perdeu força. Já não importava, porque o olhar dele agora estava em outro lugar, no alto. E é isso que você precisa entender. O riso deles não te define. As quedas não te definem. O passado não te define. O que te define é o que você faz agora. É o que você decide se tornar quando tudo desaba. Você vai continuar no chão ou vai usar a queda como um impulso para subir? Vai se entregar à dor ou vai deixá-la te transformar? A escolha é tua, mas se escolher levantar, saiba, vai doer, vai cansar, vai parecer que Deus te esqueceu, mas Ele não esqueceu. Ele só está te mostrando quem você é quando não tem nada, porque é aí que você descobre tudo. Eles riram dele, e um dia vão rir de você também, mas que riam, porque no final, o riso deles vai se calar diante da obra que Deus vai fazer na tua vida. E quando isso acontecer, não devolva o desprezo, não deseje vingança, apenas sorria, porque quem foi humilhado com fé é exaltado com propósito. O silêncio de quem confia fala mais alto do que o barulho de quem duvida. Então, se esse vídeo chegou até você, talvez não seja por acaso. Talvez seja Deus te lembrando que a tua história ainda não acabou, que ainda tem capítulos para escrever, que ainda há uma virada preparada só para você. E quando esse momento chegar, tudo vai fazer sentido. Até as dores, até as lágrimas, até o riso dos outros, porque cada detalhe é parte do plano. E o plano dele é perfeito. Agora é contigo. Se essa mensagem te tocou, comenta aqui embaixo. Eu creio. Deixa que o mundo veja que ainda existem homens de fé, que não se dobram, que não desistem. Curte esse vídeo para que mais pessoas escutem o que precisam ouvir hoje. E se ainda não faz parte dessa irmandade, se inscreve no canal. Aqui a gente não fala de vitória fácil, a gente fala de fé verdadeira. Porque um dia todos vão ver o que Deus fez com aqueles que não desistiram.